Olá, pessoal, como vocês estão? Eu sou a Helenice e hoje vou falar sobre a percepção de estímulos internos e externos, tato, olfato e a gustação. Para atuar de forma coordenada, é importante que o organismo receba informação de dentro para fora do corpo. Mas como será que percebemos os estímulos do ambiente externo e do próprio corpo? Como essas informações chegam aos sistemas de coordenação do corpo? Esses são alguns temas que vamos ver nesta aula. Nesta imagem, quais os estímulos que estão envolvidos? Isso mesmo, além da visão, o tato e o olfato. E quanto a vocês, quais estímulos estão recebendo do ambiente neste momento? Observe o que vocês estão sentindo agora. Uma das características compartilhadas pelos seres vivos é a capacidade de perceber os estímulos interno e externo e reagir a eles. Ora sentimos calor, ora sentimos frio, estresse do perigo, a fome. Observamos diversas cores e aromas, agradáveis ou não. Muitas vezes para chamar atenção ou repelir outros seres. A polinização, por exemplo, está relacionada tanto à beleza das cores das flores, como também os odores que elas exalam. E por que isso? Como todos esses estímulos ocorrem? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Os estímulos internos são captados e transmitidos por receptores sensoriais, que são células especializadas em captar a energia que provém do ambiente externo ou interno, como perceber o estado geral da temperatura, dos hormônios, dos açúcares, possibilitando assim a sua regulação e ajustes para a manutenção do equilíbrio interno. E por que vocês imaginam que é importante que o corpo perceba os estímulos internos, como a temperatura corporal? Isso mesmo, por causa da homeostase, para manter a homeostase. Mas como seria isso? Para mantermos a temperatura do corpo em 37 graus, o hipotálamo estimula a hipófise a secretar hormônios que vão estimular a tireoide a aumentar ou diminuir o metabolismo, aumentando ou diminuindo a temperatura corporal, mantendo ela estável. Os estímulos do ambiente podem ser percebidos pelos seres vivos de maneiras diferentes. As esponjas aqui, por exemplo, não apresentam células sensoriais ou nervosas, mas são sensíveis ao toque, gerando resposta lenta, passada provavelmente de célula a célula. Nos quinidários, o sistema nervoso é difuso, ou seja, há apenas células nervosas dispersas que captam, transmitem e reagem aos estímulos. No caso das plantas, elas não apresentam estruturas nervosas nem regiões centralizadoras especializadas na interpretação de estímulos e geração de respostas. A reação é mediada pelos hormônios vegetais, os chamados fito-hormônios. Esses sinalizadores químicos respondem a estímulos luminosos, gravitacionais, químicos, térmicos, hídricos e mecânicos. As raízes das plantas reagem à gravidade crescendo para baixo, o caule para cima, mesmo quando ela está sendo colocada de forma horizontal. E como são as respostas dos animais aos estímulos? Os receptores são células existentes nos animais especializadas em captar os estímulos do ambiente. Eles são transmitidos aos sistemas de coordenação, isto é, ao sistema nervoso e ao sistema endócrino, onde são geradas as respostas específicas para cada centro. Esses receptores captam as informações do ambiente e as transformam em impulsos nervosos, que são conduzidos pelos nervos até a medula espinhal, até o encéfalo, onde são interpretadas em regiões específicas do cérebro
em sensações de quente, frio, calor, claro, escuro, salgado ou doce, entre outras. Nesta aula, vamos falar um pouco sobre o tato, o olfato e a gustação. No caso do olfato, o epitélio que reveste a cavidade nasal é responsável pelo olfato. Os receptores olfatórios são as células olfatórias e estão localizadas na parte superior da cavidade nasal. Quando as micropartículas que estão dispersas no ar difundem-se ao muco, estimulam as células olfatórias, que são quimiorreceptoras, estão cobertas de pelos, gerando os impulsos nervosos. O nervo olfatório transmite esses impulsos para o cérebro, que interpreta e identifica o tipo de sensação olfativa ou odor. Observem que o centro olfatório é o mesmo que o centro da gustação. Não sei se vocês já ouviram falar daquela expressão assim: nossa, que cheiro horrível, parece que eu comi tal coisa. Então, esses centros estão interligados porque são os mesmos centros nervosos. Quando você chega em um local e sente um cheirinho de bolo assando, isso pode remeter a lembranças e a sensações muito agradáveis já sentidas antes, devido à nossa memória olfativa. A memória olfativa é aquele cheiro que faz lembrar algum lugar ou momento já vivido. Isso acontece porque o ser humano ele tem uma capacidade incrível de associar os cheiros e a gerar memória no cérebro, em uma área chamada sistema límbico. É justamente nessa região que as nossas emoções são geradas. Portanto, os cheiros têm o poder de interferir no comportamento humano e no seu emocional. A nossa capacidade de sentir cheiros, em especiais aqueles desagradáveis, pode nos ajudar também a sair de situações perigosas para a nossa saúde, como o cheiro de algum alimento que está estragado ou a presença de fumaça, sinalizando que há fogo por perto ou ainda gases tóxicos. Falando da gustação, por toda a superfície da língua, há várias projeções denominadas papilas gustatórias. São estruturas que contêm os quimiorreceptores. Eles conduzem os impulsos nervosos originados nas células sensoriais dos botões gustatórios para o sistema nervoso central, onde são interpretados e transformados em sensações de gosto, como o doce, o salgado, o ácido, o amargo e o quinto gosto, que é o umami. Esse quinto gosto, ele é produzido pelo estímulo causado por uma substância chamada glutamato, presente nos alimentos e temperos. Para que os compostos químicos presentes nos alimentos sejam percebidos pelas papilas, eles devem estar dissolvidos em água, e é o que a saliva proporciona no momento da mastigação. Agora vamos pensar um pouquinho. Por que nós não sentimos o sabor dos alimentos quando estamos resfriados? O olfato ele fica prejudicado pelo excesso de muco produzido na cavidade nasal, reduzindo a estimulação das células olfatórias, o que diminui a percepção de sabor dos alimentos.
E se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto sobre a importância da integração dos sentidos na alimentação, eu recomendo muito a leitura desse artigo, Os Sentidos, o Cérebro e o Sabor da Comida. Tem um conteúdo bem interessante, não deixem de ler. E qual é o principal órgão do sentido tato? A pele, é claro, ela é constituída de dois tecidos, a epiderme e a derme, que ficam próximas à superfície do nosso corpo. Nela existem células especializadas que funcionam como receptores de estímulos táteis, os mecanorreceptores. As terminações nervosas livres são sensíveis principalmente à dor, mas também a uma grande variedade de estímulos, como a pressão, o frio, o calor, sensações relacionadas com o formato, consistência, textura. Nessa representação esquemática do corte longitudinal da pele, podemos observar que os receptores que detectam leves pressões, vibrações e temperatura localizam-se próximos à superfície da pele. Os dendritos livres, localizados na base dos pelos, captam o movimento dessas estruturas e os estímulos de dor. Os receptores, que correspondem a pressões mais intensas, se localizam nas camadas mais profundas da pele. Esse é o músculo sensorial, palavra que vem do latim que significa homem pequeno. Em 1937, o médico neurologista Wilder Penfield e seus colaboradores publicaram um artigo em que se destacava a ilustração de um homem com corpo desproporcional ou músculo sensorial. Vocês conseguem imaginar o que essa estranha figura representa? Então, os resultados desse artigo revelam que para cada parte do corpo existe uma porção específica do cérebro relacionada ao tato e que o tamanho dessas porções está relacionada com a sensibilidade tátil específica de cada parte do corpo. Na face, a língua, os lábios e a pele de toda a face contém muitos receptores táteis. Por isso, são muito sensíveis e estão representados proporcionalmente maiores no homúnculo sensorial. As mãos têm grande quantidade de terminações nervosas e são extremamente sensíveis ao toque e por isso são representadas muito grandes no homúnculo. Vejam a quantidade de terminações nervosas por centímetro quadrado. 300 na ponta dos dedos, 120 na base e 50 na palma da mão. Em relação aos membros, as pernas e os braços são pequenos quando comparados às mãos do homúnculo sensorial. E como atividade de pesquisa, aqui tem alguns sites para vocês investigarem mais sobre a interação entre os sentidos, como, por exemplo, os benefícios que o tato proporciona às pessoas com deficiência visual. O sistema Braille é um método de escrita e leitura tátil que possui pontos em relevo, que podem ser lidos pelo tato e que permite também escrever com o uso de uma impressora especial. É um código de escrita e leitura baseada em 63 símbolos em relevo, resultantes da combinação de 6 pontos. Investigue quem criou o sistema, quais são os receptores da ponta dos dedos que reconhecem os pontos e como os impulsos nervosos são interpretados como letra, número ou símbolo. Pesquise outros mecanismos também, como o dedo leitor, que está em fase de teste. Ele é um anel que ele escaneia todo o espaço ao redor e lê em voz alta. É bem interessante. Sobre o piso tátil, observem nas calçadas e estabelecimento onde vocês passam e pesquisem também se
nas cidades do Paraná estão sendo respeitadas as normas de acessibilidade. Fiquem de olho. Essas foram as referências usadas na construção da aula. Eu agradeço a atenção e espero ter contribuído um pouco para o aprendizado de vocês a respeito da percepção de estímulos externos e internos. Muito obrigada.